e paz, crianças. Como vai vocês em casa? Estão bem? Graça e paz, Larissa. Graça e paz. Como você está? Estou bem, graças a Deus. Muito bom. Então, hoje nós vamos orar e depois vamos trazer um assunto que está todo mundo falando muito. Final de novembro já começa esse assunto, né? Sim. Nos comércios, então, vixe. Dia 1º de dezembro, um caos. Isso mesmo. Então, vamos orar, agradecer a Deus pelas nossas vidas e já voltamos com o assunto que está em alta. Será que você sabe? Vamos fechar nossos olhos, você em casa também. Senhor, muito obrigada pela minha vida, pela vida da Larissa, pela vida do Gustavo, Senhor amado. Muito obrigada pela vida do Samuel, pela vida dos nossos apóstolos, pela vida de todos os nossos irmãos na fé, Pai querido. Que cada um, Pai amado, possa, Pai querido, entender os seus princípios. Que cada uma das nossas crianças que estarão assistindo, Pai querido, possa entender, Pai querido, o princípio da sua palavra, do que fazer, do que não fazer, que está na sua palavra, porque a Bíblia é um manual de nós que somos conhecedores da sua palavra, Pai amado. Se conosco e nos abençoe. Amém. Qual é o assunto que está em alta? O Natal! E ele chegou. Então, né? Ele chegou. E nós vamos trazer o assunto que muita gente não gosta, mas que nós sabemos que é muito real. Por que não comemoramos o Natal? Vamos lá, nós servos de Deus que cremos no Senhor Jesus Cristo, que sabemos que Ele não nasceu em dezembro, não comemoramos como todas as outras pessoas comemoram. Fazemos uma janta em família? Fazemos. Sim. Mas para exaltar Papai Noel? Não, de maneira nenhuma, né? Nós fazemos, mas nós trazemos o principal, né, personagem, que é Jesus, e também sobre algumas coisas que nós vamos falar hoje e as nossas crianças precisam aprender. É falado todos os anos, mas tem crianças novas que ainda não conhecem, outras que esquecem, né? Então vamos lá, Larissa, o porquê não comemoramos o Natal? Primeiramente, devemos saber que 25 de dezembro não seria... Ele não pode ser o dia em que Jesus nasceu, afinal não faz sentido nenhum. Porque se a gente for pegar na Bíblia mesmo, a gente percebe que lá fala que naquela época tinha pastores, que eles estavam apacentando seus rebanhos, estavam cuidando das suas ovelhas. E você pensa, dezembro, lá pelo menos em Israel e alguns outros países, lá tem o inverno e estaria nevando naquela época em Israel. Então, não daria para eles apacentarem as suas ovelhas. Exatamente. Como apacentar ovelha no campo no inverno? Ia congelar todo mundo, não é verdade? Então, em dezembro não tem possibilidade de Jesus ter nascido. Gente, sinto muito quem acredita nisso, mas Jesus não nasceu em dezembro. Dia 25, muito menos. Por quê? Porque Jesus nasceu na época da festa dos tabernáculos. E essa época era o quê? Era final ali de setembro para começo de outubro, provavelmente na segunda quinzena de setembro, né? Eu já vi bastante estudo do René Terranova, ele fala, nós não vamos dar uma data precisa, mas é ali, do meado de setembro para começo de outubro, porque a festa dos tabernáculos não é um dia, né? São vários dias de festa. E fala na Bíblia que estava todos os descendentes, né, de Israel estava ali. Então não tinha lugar para Maria e para José ficar. E Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura. Realmente ele nasceu numa manjedoura. Como que um bebezinho, como que uma mãe vai dar à luz numa manjedoura em dezembro no frio? Não faz sentido, né, gente? Então vamos tirar já esse misticismo aí do dezembro, porque não faz sentido. Até mesmo essa religião pregada que eles falam que o Papai Noel vem trazendo de trenó, e realmente na imagem, nos filmes, é frio. Então aí você traz a sua memória, tá, ele vai entregar os presentes no frio, vai. Como que Jesus nasceu nesse frio? Numa manjedoura. Porque a criança nascer num hospital,
já enrola num monte de pano por causa do frio do ar-condicionado. Agora vocês imaginam, num lugar aberto igual a manjedoura. O que é uma manjedoura? É o lugar onde os animais ficavam, na verdade, guardados à noite. É o curral que a gente conhece hoje em dia, né? Que fica os animais. Então não tinha como ele ter nascido nesse frio, né? Com tudo ali aberto, num frio, não tem como, gente. Até porque o quê? Também que as pessoas poderiam pensar até que ela poderia simplesmente, mas como que ela ia saber quando que ela tem que dar a luz? Mas, gente, Jesus é o Filho de Deus, ele ia preparar tudo para quando ele viesse e não ia deixar ele nascer nesse frio todo. Exatamente. Deus sabia qual era o propósito e já tinha a profecia do profeta Isaías, né? Que ele ia nascer em Belém. Né? Então, toda a profecia do profeta Isaías, há muitos anos atrás, antes de Jesus nascer, se cumpriu quando Jesus nasceu. E aí fala que Jesus de Nazaré, por quê? Porque José, né, eles moravam em Nazaré. Por isso que fala, em algumas passagens, fala sobre Nazaré. Mas porque também tinha a profecia para ser cumprida. Aí, voltando ao Natal, nós vemos que o quê? Os pastores foram visitados pelos anjos, né? E eles seguiram a estrela. Vamos dizer, quando está frio, fica tudo muito nublado. Como que você vai ver estrela? Não tem como ver estrela, não tem como seguir uma estrela no frio. Então, essa questão do dezembro está caído, né? E nós sabemos que tem uma história por trás dessa questão deles ter colocado em dezembro. Porque, na verdade, é uma religião pagã, né? É uma religião estrangeira que trouxe essa questão do 25 de dezembro. Conta-se que em Roma tinha um padre, né? Por o nome São Nicolau, que dava presentes para umas moças de família pobre no secreto. Ele dava os presentes para essas moças no secreto. Mas ele não saía repartindo presente para todo mundo, de maneira nenhuma, mas eles quiseram o quê? Eles aproveitaram um pedaço dessa história, desse padre, eles canonizaram esse padre como se fosse um santo, ficou São Nicolau, que depois eles transformaram em Papai Noel, então eles misturaram as religiões e quer trazer para nós que é a data que Jesus nasceu. E antigamente, lá, muitos anos atrás, o que aconteceu? Os cristãos que servem a Deus e acreditam que Deus nasceu em outubro, sabe o que acontecia com eles? Eles eram até mortos. Os que não queriam aceitar essa questão de comemorar Natal em dezembro, eles eram mortos. Eles eram presos, eles apanhavam. Então, foi uma data que foi enfiada de goela abaixo. Não foi assim, nós aceitamos, realmente ele nasceu. Não, porque tinha o povo de Israel que sabia que não era possível Jesus ter nascido em dezembro, por causa de toda essa questão. Tá frio, não é a festa dos tabernáculos, não é a época, entendeu? Porque eles sabem de todas as profecias que foram feitas, né, antes de Jesus nascer. Então, os que não aceitavam, eles apanhavam. Então, foi uma crença incutida e colocada de goela abaixo, foi imposta, não foi uma aceitação de livre-arbítrio, né? Foi imposta. E hoje em dia, muita gente não sabe da história, comemora no 25 de dezembro e tá tudo bem, né, para eles. Mas para nós que conhecemos a verdade, não está tudo bem. E mais uma coisa, né? Tem umas músicas muito lindas, muito aparentemente inocente, só que nós temos que lembrar o quê? Jesus ainda é um menino? Não mais. Jesus não é mais um menino, gente. Jesus deixou de ser um menino há muito tempo, né? Muito. Então, Jesus, ele veio à Terra, ele pregou o Evangelho, aos 33 anos ele foi crucificado, ele ressuscitou e mora com Deus no céu. Então, ele não nasce todo Natal. E nós temos que entender o seguinte, se Jesus é o aniversariante do Natal, por que as pessoas querem ganhar presente nessa data? O aniversário é de quem? Jesus, né? Se o aniversário é de Jesus, por que quem ganha presente é você que está em casa, já foi né? Uma festa de aniversário Sim. onde você ganhava presente não aniversariante? Pois não é? Tá aí, ó. Vocês foram? Por acaso, quando a gente vai numa festa de aniversário, você ganha o presente ou o aniversariante?
Se é o aniversariante que tem que ganhar o presente, por que que as pessoas ficam tristes quando não ganham um presente no dia 25 de dezembro? Por que que as crianças não ficam tão tristes? Porque essa é uma mentira que foi contada para as crianças que ninguém quer tirar. São poucas as pessoas que querem tirar essa mentira, né? Como pode um velhinho entregar presente no mundo inteiro em uma só noite? E além do mais, que eles falam que ele entra pela chaminé. Quem entra Como? pela chaminé é quem? Ladrão. Não é, gente? Então, são muitas mentiras envolvidas nessa história que acaba... se você refletir 3 dessas perguntas, você vai falar, não é possível, não é possível um senhorzinho tão velhinho viver tantos anos, né? E conseguir dividir presente no mundo inteiro em uma só noite. Como que ele passa pela chaminé com aquela barriga tão grande, igual a gente vê nos filmes? E dizem também que ele tem os duendes para ajudar Pois é. ele. Ah, gente. Então, umas coisas que não faz muito sentido se a gente for refletir. E nós, pais, temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque uma mentirinha contada se torna uma verdade. Então, você mente aqui para o seu filho, mente ali, como você vai repreender quando ele mentir? Não é verdade? É uma história mal contada aqui, outra ali. E quando você pegar o seu filho mentindo, você vai fazer o que sobre isso? Nada, né? Então, nós não podemos fazer nada quando nós ensinamos essas mentiras para os nossos filhos. Quer fazer uma janta de Natal? Ok, né, gente? Ninguém vai impedir ninguém de fazer uma janta de Natal. Mas nós temos que cuidar a questão o quê? Nós, evangélicos, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que está morando no céu, à destra de Deus Pai, temos que entender o quê? Que mentir é pecado. Temos que entender o que também? Que nós não podemos iludir os nossos filhos. Nós precisamos esclarecer a verdade através da Bíblia. Se nós ensinarmos a verdade para eles através da Bíblia, nós vamos saber que essa história de Papai Noel é uma mentira. Nós temos que saber o quê? Que a guirlanda tem um significado. A guirlanda é porta de entrada para espíritos malignos. Então, tem que tomar muito cuidado. A árvore de Natal é o quê? Se vocês forem estudar, vai lá no Google, eu não estou inventando nada. Vai lá no Google para vocês verem o significado da árvore de Natal. A árvore de Natal é colocada como o quê? Como um santuário para um Deus que nem brasileiro é, para deuses, entendeu? Para deuses pagãos que não é brasileiro, que a gente nem sabe de onde saiu. Então, era tipo de oferendas feitas há muito tempo atrás na Grécia Antiga, em Roma. Então, temos que tomar muito cuidado com o que nós trazemos para dentro da nossa casa, para o significado que nós trazemos para dentro da nossa casa, né? Tudo ali, e muita gente vai falar, ah, mas as luzinhas de Natal não é a mesma coisa das festas das luzes? Não, as festas das luzes não é a mesma coisa que as luzinhas de Natal, tá? Porque nas festas das luzes eram colocados o quê? O candelabro com velas, né? Certinhas, bonitinhas ali para adorar a Deus na festa das luzes. E não luzinhas de Natal piscando para adorar a deuses. Porque tudo tem um sentido. Tudo na nossa vida tem um sentido. Tudo faz um sentido e tudo tem um propósito. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que propósito nós estamos colocando um altar de adoração dentro da nossa casa. Você pode até não saber qual é o propósito, mas ele Que tem. tem. Justamente, você pode não saber o significado, mas que tem um significado, tem. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós que somos evangélicos, nós que cremos em Deus, temos que tomar muito cuidado porque Deus não gosta de glória dividida. Deus não aceita dividir a glória dele. Ele não aceita dividir adoração com outros deuses. E também mais sobre a guirlanda, na época de Moisés, das pragas, eles passaram sangue nas portas para que o espírito maligno, o espírito da morte, não entrasse na casa deles. Justamente. Então, essa guirlanda é meio que uma imitação, mas no final, essa imitação não tem o mesmo propósito nem o mesmo sentido. Exatamente. São sentidos que se conversam, mas eles não são iguais. Não são iguais. Justamente, eles fazem para confundir mesmo a cabeça. Por quê? Porque era passado sangue do cordeiro sem mácula na porta, nos umbrais da porta, dos lados e em cima da porta. Por quê? Para o anjo da morte não entrar e não matar o quê? Os filhos de Deus, né? E como os egípcios não fizeram,
entrou na casa dos egípcios e matou o primogênito de todos, né? Ali. É o quê? Tudo que eles fazem é uma imitação. Deus faz a perfeição, Satanás faz a imitação. Essa é a questão aqui. Por quê? Porque Deus faz que não aceita a glória dividida. Aí lá vem o inimigo para as pessoas dividir a glória de Deus com outras adorações que não são conhecidas, inventa um monte de coisa, né? E as pessoas caem, não buscam conhecimento. Nós que somos evangélicos, que cremos em Deus, vai lá no site do MIR. No site do MIR tem o estudo completo. Primeira parte, segunda parte, terceira parte do que por que não comemoramos o Natal. Não comemoramos tem vários outros motivos, né? Também na Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente perece por acreditar no Natal e não buscar saber todo o significado dele. Nós perecemos e pecamos por acreditar que o Papai Noel ele existe, que ele é como um Deus. E também 25 de dezembro é a época do Deus Sol deles, que eles comemoram. Exatamente, ainda tem toda essa questão, né, do Deus Sol. Tem o tal do Anubis também, né, do Deus Anubis também. E outra, nós temos que prestar muita atenção, porque quando nós não temos sabedoria, os nossos filhos acabam adorando o Papai Noel. Não pode ver um Papai Noel que corre para abraçar, Papai Noel, Papai Noel, e senta no colo do Papai Noel e tira foto com o Papai Noel. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a ilusão que nós estamos plantando na cabeça dos nossos filhos. Isso é muito sério, gente. E nós, pais, temos que o quê? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Se você está levando para fazer tal coisa, você está ensinando no caminho que deve andar. E esse caminho não é o que a Bíblia diz, não é verdade? Porque o exemplo, ele arrasta a pessoa. Exatamente, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, se nós vamos lá tirar foto com o Papai Noel, as crianças vão tirar foto com o Papai Noel, os filhos dos nossos filhos vão tirar foto com o Papai Noel. Por quê? Porque eles aprenderam isso. Como que depois você vai falar que não pode se você mesmo ensinou a fazer? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ensinamos os nossos filhos, não é verdade? Porque o que você ensina é o que eles vão propagar. Porque uma criança é como uma folha em branco. O pai, ele é o lápis. Ele vai desenhar, o ensinamento é como o lápis. Ele vai desenhar nessa folha em branco o que ele quiser. Exatamente. E assim a criança vai ser. Vai ser. Vai ficar ali, né, na memória da criança. Tudo que o pai ensinou, tudo que a mãe ensinou, vai ficar guardadinho ali. A hora que ele ouvir alguém questionando, ele vai falar, mas a minha mãe comemora. Como eu ouvi de várias crianças, né? Não, mas a minha mãe comemora. Sério? Comemora? Comemora. Mas a Bíblia é disponível para todos. Quem tem alguma dúvida é só chamar o apóstolo, a apóstola, os pastores que nós temos na igreja e tira a dúvida, o porquê não comemoramos o Natal. Ou vai lá no site do MIR que você vai ter a sua dúvida tirada ali mesmo, porque tem os estudos completos lá, tem o significado de cada item de Natal ali, o porquê não colocar em nossa casa, o porquê não levantar um altar de adoração a deuses pagãos, as consequências de tudo isso para nossas vidas, né? Porque isso traz consequência para nossas vidas, porque muitas vezes, e sem contar que tem também, se eu não me engano, é lá na parte 3, que fala que acaba sendo as pessoas cometendo o pecado da gula, né, nas ceias de Natal. Porque tem tanta coisa, a pessoa acha que precisa comer tudo que tem ali. Não é verdade? Aí você sempre, depois, no outro dia, no dia 26, está aquele povo passando mal, que bebeu demais, comeu demais, mas por que você comeu tanto? Ai, mas tinha tanta coisa para comer que eu queria comer uma coisa de cada. Precisa, gente? Não, precisa. Então, você acaba cometendo vários pecados ali. Aí bebe, se embriaga, a Bíblia, né, já condena a embriaguez, condena o pecado da gula. Então, tem toda essa questão, né? E envolve muitas outras coisas. Por quê? Porque tem um outro deuses que tem no paganismo que ele pedia, né?
as pessoas comerem daquele jeito para adorar ele, sabe? Como se fosse satisfazer o deuses dele lá, aquela pessoa comer demais, depois passar mal, aí vira aquela confusão, uma verdadeira confusão, né? Porque a pessoa passa mal, aí já estraga o jantar do outro, aí o outro fica bêbado, já fica olhando de olho torto para a esposa do outro, então vira uma verdadeira confusão. O que era para ser o quê? Um jantar de família, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente coloca em nossa mesa para jantar conosco, muito cuidado com o tipo de confraternizações que nós vamos participar nesse final do ano. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tal do amigo secreto, tá? Porque o amigo secreto também tem um significado. Não que você não possa participar, faz em outra data, gente, não faz exatamente em dezembro, ali no dia 25, porque no dia 25 ele tem um significado, que é uma adoração, que é oferenda de presente para um Deus estranho, entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado. Mais alguma coisa, Larissa? Nada a acrescentar. Nada a acrescentar, então agora nós vamos fechar os nossos olhos, a Larissa vai orar para encerrar e nós ficamos por aqui. Presta atenção, gente, compartilhe. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais uma vez que estamos gravando esse Alegrista no ar, Pai. Obrigada pela vida da Ana Paula, pelas pessoas que estão agora ali gravando, nos ajudando, pela vida dos nossos apóstolos, pastores. Senhor, obrigada a vida de todos, Pai. Que em nome de Jesus, esta gravação venha chegar a muitas crianças, que elas possam entender o significado por trás de tudo isso que é implantado na vida delas, tudo isso que elas veem, Pai. Que em nome de Jesus, isto venha ficar na mente delas de uma forma que elas possam entender, Paizinho querido. Abençoe a vida de cada uma delas que estão agora assistindo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vocês aí compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E deixa o like. Gente, não cai o dedo. Deixa o like. Beijo.